E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Guilherme falando e a gente vai conversar um pouquinho a respeito dessa questão de relação sociedade-natureza, para a gente poder compreender, né, um pouquinhozinho, a respeito do que está acontecendo hoje com o nosso meio ambiente. E para isso, a gente vai precisar discutir um pouquinho, refletir a respeito do que seja o conceito de meio ambiente e algumas coisas relacionadas como biodiversidade, tá bom? Vamos lá? Segue o tio! E aí, nessa citação aí, vocês estão vendo, né, que nesse tempo de hoje a gente está vivendo algumas coisas bem complicadinhas. Na verdade, a gente está passando aí por mudanças climáticas, a gente está vendo crise hídrica, nós estamos vivendo em alguns lugares desertificação. E fora isso, quando a gente vai ver as nossas relações sociais, tem muito desequilíbrio por aí. A gente tem algumas pessoas com muito e um monte de gente com tão pouco. E isso a gente pode ver tanto perto de nós, nas cidades onde nós moramos, no nosso estado, no nosso país, e a gente, infelizmente, também vai ver isso espalhado pelo mundo, né? Alguns lugares, no chamado norte político-geográfico, a gente vai ver uma predominância de países ricos, e no chamado sul político-geográfico, a gente também vai ver um monte de países pobres. Isso por quê? Isso porque nós temos vivenciado historicamente, na nossa sociedade, tanto relações que dizem respeito a uma relação de dominação do homem com o meio ambiente e que determina também uma série de relações desiguais no campo político, econômico e social. Então a gente vê aí nessa citação que vocês estão enxergando aí no nosso slide, dizendo o seguinte, que nos dias atuais é muito comum a gente encontrar informações e discussões sobre meio ambiente. A gente encontra nos rádios, né, nas rádios, nos jornais, na televisão, uma série de notícias e na internet, né, um monte de notícias, né, de desastres que se dizem naturais, que a gente já sabe que não são naturais coisa nenhuma, são provocados pela ação do homem, mudanças climáticas, poluição e, claro, como eu já disse, né, essa questão da ação do homem no meio ambiente. Agora, nesse século que nós estamos vivendo, o século XXI, a gente acaba se dando conta de verdade dos prejuízos que a gente causou no nosso ambiente. E aí, foi preciso que a natureza desse esses sinais de esgotamento para que a gente realmente pudesse enxergar, né? Já que, embora isso não tenha sido um alerta de agora, desde, sei lá, a década de 50 do século passado, cientistas já vêm alertando a respeito de situações de desequilíbrio que a gente já vivia, a humanidade já vivia, e que agora a gente vê isso de uma forma exponencial acontecendo no nosso século, na nossa geração, tá? E aí, veja, a gente pode trazer um monte de reflexão, e principalmente quando a gente reflete aí, a gente pensa a respeito de como nós nos vemos nesse meio. A gente foi acostumado a se ver separado do ambiente que nós vivemos, né? Tá a sociedade de um lado, o ambiente de outro, e pronto. E nós, enquanto seres humanos, tradicionalmente, nós aprendemos a dominar, a explorar e simplesmente utilizar os elementos existentes na natureza como recursos para as nossas próprias satisfações. Isso determina o quê? Uma das visões que a gente vê aqui, que é a visão antropocêntrica tradicional. O homem, o ser humano, ele simplesmente utiliza a natureza, os recursos, e transforma a natureza em recurso para a sua satisfação. Em contraposição a isso, nós vamos ver no biocentrismo, né, pula para o outro lado, tá? Nós vamos ver no biocentrismo um posicionamento de que o homem é simplesmente mais uma das espécies que existem por aí. E, digamos assim, uma visão mais aprofundada dessa abordagem, nós vamos ver, inclusive, a defesa de que o ser humano, na realidade, é uma espécie de praga, né, aqui nessa terra. Posições
digamos assim, mais equilibradas em relação a esses polos, nós vamos encontrar o ecocentrismo e o antropocentrismo intergeracional. Nós vamos pegar primeiro o ecocentrismo, em que você reconhece o ser humano dentro desse contexto da diversidade de espécies dentro desse, né, desse grande sistema chamado planeta Terra, mas nós vamos nos dar, reconhecer o nosso valor enquanto espécie, isso é claro, nós vamos também reconhecer o valor intrínseco que nós vamos dar às outras espécies que conosco dividem o planeta Terra, assim como também um valor que deve ser dado às bases físicas que nós estamos aqui, né? Ou seja, a existência desses elementos, tanto elementos vivos como elementos considerados não vivos, e que conosco dividem aqui, todos nós temos esse valor de convivência porque vivemos em interdependência uns dos outros. Quando a gente pula aí para o antropocentrismo intergeracional, nós vamos voltar aí a ver o ser humano no centro das questões ambientais. Entretanto, nós vamos ver aí um posicionamento de uma maior responsabilidade na utilização dos recursos existentes dentro daquela visão de que nós estamos em uma geração, nós precisamos satisfazer as nossas necessidades, mas precisamos também deixar a possibilidade de utilização desses recursos para as gerações que virão. É esse posicionamento que domina hoje a legislação, os tratados e convenções internacionais, né, e as próprias políticas públicas existentes. Né? E eu vou chamar a atenção para vocês para formulações hoje bem interessantes existentes nas políticas públicas e em legislações que estão começando a surgir, que é a evolução, digamos assim, de uma visão de direito ambiental para uma visão de direito ecológico. Né? Ou seja, o direito ele deve servir não só para a proteção dos interesses do ser humano, mas também deve servir para a proteção dos valores intrínsecos de cada elemento existente na natureza. Daí a gente vai enxergar o surgimento de correntes dentro do direito, chamadas de direito dos animais e também de direitos da natureza. Mas isso é assunto para uma outra conversa. Tá joia? Vamos seguir. Então veja, o que é que a gente vai poder compreender do que seja meio ambiente? Primeiro, a gente, né, dentro daquilo que a gente conversou, nós não podemos entender meio ambiente somente como os recursos naturais. Né? Nós precisamos expressar essa relação entre nós e o nosso mundo natural, levando em conta os impactos que a nossa ação sobre a natureza tem sobre os aspectos sociais e também sobre a natureza e sobre tudo aquilo que nos envolve. Então, veja, a gente não pode somente pensar no conceito de meio ambiente dentro daquilo que está expresso na nossa Política Nacional do Meio Ambiente, lá no artigo 3º da Lei 6938, que diz que o meio ambiente é o conjunto de leis, condições, interações de ordem física, química e biológica que abriga, que rege e determina a vida em todas as suas formas. Claro que eu não disse aqui literalmente, né? Ó, a cabeça. Mas o sentido é esse. E acaba dando um sentido de meio ambiente muito voltado para os aspectos naturais do ambiente que nos envolve. E a partir dessa base, nós precisamos adicionar aí os elementos sociais, os elementos afetivos, os elementos políticos, os elementos culturais e históricos que determinam a nossa convivência. Sem esquecer os aspectos econômicos, para a gente levar também em conta aquilo que está expresso no chamado tripé da sustentabilidade: os aspectos econômicos, os aspectos ambientais e os aspectos sociais. Vamos lá também para a gente fechar, né, a questão do conceito de meio ambiente. E aí eu trouxe aqui essa citação que diz que a noção do meio ambiente não recobre somente a natureza,
ainda menos a fauna e a flora somente. Esse termo designa as relações de interdependência que existem entre o homem, a sociedade e os componentes físicos, químicos, bióticos e também leva em conta os aspectos econômicos, sociais e culturais, como eu já falei para vocês, e trazendo aqui apenas essa citação para poder consolidar aqui o nosso pensamento, tá bom? E aí, dentro disso, olha toda a preocupação existente a respeito da extinção de espécies e a perda de biodiversidade que nós estamos passando nos últimos tempos, né? E aí, o que é biodiversidade? Somente para a gente poder trazer aqui rapidamente um conceito, está aqui dizendo que a biodiversidade é a variabilidade dos organismos vivos de todas as origens, compreendendo, entre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte. Compreende ainda a diversidade dentro de espécies, entre as espécies e de ecossistemas. Então, quando a gente vê esse conceito aí, é importante que a gente fale dos conceitos que estão relacionados à questão da biodiversidade. E que conceitos associados são esses? Primeiro, a diversidade genética, ou seja, se você leva em conta uma única espécie, você precisa compreender que existe também uma variabilidade muito grande dentro dessa. Olha só nós mesmos seres humanos, né? Tantas e tantas diferenças que nós temos entre nós mesmos. Então, essas diferenças que nós enxergamos entre nós estão ligadas a essa diversidade genética. Na diversidade específica, nós vamos levar em conta a existência de várias espécies dentro de um sistema. Nós convivemos aqui numa zona urbana, por exemplo, a gente convive com pássaros, nós convivemos com os nossos animais domésticos, por exemplo, né? Nós vamos enxergar, né, se a gente sai do meio urbano e vai para o meio rural, nós vamos enxergar um monte de pássaros, de roedores, de outros, né, animais terrestres e as plantas existentes. Então, essas várias espécies existentes é que determinam a diversidade específica. Ó, já está dizendo específica, espécie, né? Também nós temos aí a diversidade ecossistêmica que diz respeito à convivência dessas espécies em um determinado meio, né? Nenhuma espécie está sozinha, né? E aí, quando essas interações elas vão surgindo entre as espécies, nós vamos aí enxergar essa teia de relações existentes entre elas, né? E isso acontece dentro de um determinado território, né, dentro de um determinado espaço, em que há a interação entre essas espécies, entre essas comunidades de espécies, e também o meio circundante. Afinal de contas, elas não se relacionam somente entre elas. Elas vão se relacionar com o solo, com o ar, com as condições climáticas, né, com a água existente e por aí vai. E isso determina a existência do ecossistema como uma base de vivência, e de dependência e de relacionamento dessas espécies com o seu meio. Daí que as espécies, as várias comunidades de espécies, troca. Daí que, quando essas espécies elas acabam sendo protegidas no seu próprio habitat, nós chamamos essa proteção de conservação in situ, ou seja, no local onde elas convivem. Existe também um outro tipo de conservação, que é quando você retira, né, ou seja, não necessariamente retira, né, mas quando você protege uma espécie fora do seu local de convivência. É o que acontece, por exemplo, com os jardins zoológicos, com os santuários de espécies, também com jardins botânicos, em que muitas vezes, você tem ali espécies que não são daquele local, mas elas são protegidas ali para a manutenção mesmo da espécie. Daí que a gente vai ver aí, a gente vai encontrar figuras que acabam ilustrando isso, né? Como a gente pode ver aqui, que está expresso nessa figurinha que vocês estão vendo aí, né? A diversidade genética dentro de uma espécie, né?
depois você sobe aí, e aí você vai encontrar diversidade de espécies dentro de uma comunidade, e depois você vai encontrar diversidade de comunidades dentro de um ecossistema, que aí você consegue enxergar, né? A diversidade genética, a diversidade específica, a diversidade ecossistêmica e a própria existência de um ecossistema, onde isso tudo está aí junto e misturado. Tá bom? Então a gente vai aqui encerrando a nossa conversa, claro, deixando aqui a ponte para as próximas que virão. Eu espero que você tenha entendido o que seja o meio ambiente, algumas coisas que determinam essa nossa relação e, claro, a nossa preocupação com a biodiversidade e a manutenção dos sistemas naturais e, claro, os sistemas sociais também. Então a gente se vê na próxima e continua seguindo o tio.